Fala galera, eu sou o professor Renato da Costa, estou vindo aqui no curso Múltiplos gravar um especial aí de dicas para folha dirigida, para a galera que vai fazer o concurso do TRE de São Paulo. Bom, o que eu pretendo? Comentar com vocês ponto a ponto do edital e apontar os principais assuntos, as abordagens da banca, dicas. Então, observem aí. Primeira coisa, a parte de hardware está bem escondidinha aqui, né? Normalmente os professores começam explicando o que é um computador, unidade de entrada, unidade de saída, falando um pouquinho sobre memória, memória principal, memória RAM, enfim. Esse assunto, embora ele, de um modo geral, esteja cada vez sendo menos cobrado nas provas, ele está no edital do TRE de São Paulo, então ele precisa ser estudado. Hoje não dá mais para a gente abrir mão de um ponto da matéria. Então, o edital fala software e hardware. Software e hardware. Hardware, vocês vão precisar do básico. Entrada e saída. O que um computador possui? Dispositivos de entrada e saída, que a gente vai chamar de dispositivos de I/O. Input, output, processador e memória. São os três principais componentes de um computador, da parte física. Então, dá uma lida acerca do dispositivo de entrada, que é aquele equipamento que envia informações do homem para a máquina, ou seja, teclado, mouse, scanner. Dos dispositivos de saída, que são aqueles que fazem a relação inversa, ou seja, enviam informações da máquina para o homem, impressora, monitor. Processador, saber o que é uma CPU, uma UCP, os componentes da UCP, que é a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, e os tipos de memória, principalmente, no caso, a memória principal, que é popularmente chamada de memória RAM. Vocês precisam conhecer as memórias secundárias, que são as memórias de massa. Dê ênfase a novas tecnologias como o SSD. Esse tem até sentido de cair na prova, que é o sucessor do disco rígido, do Solid State Disk. Então, se eu pudesse apostar até em um assunto na parte de hardware, eu acho que eu apostaria no SSD, tem grande tendência de aparecer na prova. Bom, falou de memória principal, a diferença da memória RAM para a memória ROM, saber que a memória RAM é volátil, que armazena informações durante o uso do computador, saber que a memória ROM é aquela que é armazenada, é gravada de fábrica, que contém informações que só podem ser lidas, enfim. Essa é a primeira temática aí que a gente deve estudar. Normalmente está nos primeiros capítulos de qualquer livro de informática para concurso. Conceitos de software. Senhores, vocês vão falar de software o tempo inteiro no restante do edital. Então, esse ponto acho que já está coberto. Quando a gente pensa em sistemas operacionais, o edital do TRE de São Paulo ele é muito maldoso. Por quê? Ele ainda cobra o Windows XP, um software que já tem mais de 10 anos. A gente está em 2017. Eu já usava o Windows XP em 2006. E a Carlos Chagas veio ressuscitar o Windows XP e cobrar o Windows XP em 2007. Aí vocês veem, muitas vezes o aluno cobra do professor que ele trabalhe com a versão mais atualizada, A gente sabe que depois do Windows 7 veio o Windows 8, o Windows 10 e a banca ainda está lá atrás. A gente tem que entender que o estudo é para concurso, então a gente tem que seguir os últimos editais. Por incrível que pareça, o Windows 7 ainda é a prioridade. Em qualquer certame cai o Windows 7. Então não adianta ficar ansioso querendo estudar sempre a última tecnologia, Você tem que acompanhar as provas. Gente, XP e 7, isso
tá dando um estresse aí para a galera, né? Bom, as diferenças que podem ser cobradas em prova são muito sutis, como o tamanho da lixeira. No Windows XP, por exemplo, a lixeira tinha 10% do tamanho do HD. No Windows 7 já não é mais assim, mudou. Tem uma fórmula para calcular a lixeira. No Windows 7, a lixeira vai ser calculada a partir da seguinte fórmula. No Windows XP, lixeira tem a capacidade de 10% do HD. No Windows 7, a lixeira vai ter a sua capacidade medida como 10% dos primeiros 40 GB, mais 5% do espaço excedente. Então, supondo que a gente tem um HD de 800 GB, no Windows XP, 800 GB, a lixeira vai ter o quê? 80 GB. Agora, no Windows 7, 800 GB, a lixeira vai ter o quê? 10% de 40, que dá 4 GB, mais 5% de 760, que é o que excede os 40. Ou seja, aqui eu vou ter 38 GB, totalizando 42 GB. Aí vocês vão observar que o tamanho da lixeira no XP é menor do que... O tamanho da lixeira no Windows 7 é menor do que no XP. Né? O desperdício também é menor, né? Porque a lixeira armazena lixo. Não há necessidade, talvez, de ter uma lixeira tão grande. Bom, o que interessa é que esse ponto da matéria mudou, do XP para o 7. Agora, o restante, gente, o restante dos assuntos são transversais. Né? O que mais cai quando a gente pensa em Windows? Gerenciamento de arquivos e pastas. Então, o que vocês vão ter que lembrar na prova? Principalmente, a parte de Windows Explorer. Lembrar que ao salvar um arquivo, a gente tem 9 caracteres inválidos. Ou seja, na hora de dar um nome em arquivos e pastas, existem 9 caracteres que não podem ser usados, tanto no XP quanto no Windows 7. Quais são os 9? É o nosso bonequinho. Que a gente vai botar o nomezinho dele de bonequinho Alexander Ruas. Olha os 9 caracteres aqui, ó. As perninhas do boneco são a barra e a contrabarra. O corpo, os bracinhos, menor e maior. O beijinho, né, que é o 2 pontos, asterisco. O cabelinho é as aspas. E o sexo, indefinido, uma interrogação. Então, esses são os 9 caracteres inválidos para a criação de arquivos e pastas. E, além de decorar esses 9 caracteres, saber que quando a gente arrasta um arquivo de um disco para outro, o que acontece? Aquele papo do disco diferente copia, mesmo disco move. Isso cai sempre em prova. Como é que é? Galera, notem, se eu tenho um arquivo no disco rígido, no C2 pontos, e aí eu tenho uma pasta múltiplos, e eu tenho um pendrive. Na raiz do C2 pontos, a gente tem um alex.bmp, uma figura. Se a gente arrasta esse arquivo para a pasta múltiplos, se eu clico, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto para a pasta múltiplos, o que vai acontecer com o arquivo? Ele vai ser movido. Agora, se eu realizar o mesmo procedimento para o pendrive, ele vai ser copiado. Qual é a lógica disso? Se eu tenho um arquivo e arrasto para uma pasta do mesmo disco, para que eu vou querer ter 2 arquivos iguais no mesmo disco? Não tem sentido. Para que eu vou querer ter uma duplicidade no mesmo disco? Agora,
Se eu arrasto para um disco diferente, eu não quero perder o original. Aí ele cria uma duplicata. Não entendi. Decora. Disco diferente, copia, mesmo disco, move. É o que tem que levar para a prova. E saber que durante esse arrasto, se pressionar a tecla Ctrl, durante o arrasto, se pressionar Ctrl, sempre vai copiar, é incondicional. Se pressionar Shift, sempre vai mover, é incondicional. Aí não interessa para onde. E se pressionar a tecla Alt, ele vai criar um atalho, que a gente vai chamar de link. Ok? Senhores, se vocês não estiverem vendo nada novo, está maravilhoso. Porque isso aqui é o mais básico que a gente tem em gerenciamento de arquivos e pastas. Então, eu espero que você já conheça, né? Que eu espero estar apenas refrescando a memória de vocês. Agora, se porventura o que eu estiver falando aqui estiver sendo novidade, é porque tem que dar ênfase ao estudo, tem que cair dentro da informática. Beleza? Então, quando eu penso em Windows, o mais importante é o quê? O gerenciamento de arquivos e pastas. Papo de copiar, mover, renomear. Qual a tecla de atalho para renomear? Em ambos, tanto no XP quanto no 7. Vai ser F2. Então, esse tópico do edital a gente já matou também. Agora, vou partir para o início aqui. Ó. Noções de informática, conceitos básicos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilha e apresentações. Ambiente Office 2013 e LibreOffice 4.1. Vocês veem, o edital é tosco, né, cara? Porque como é que uma prova cobra o Windows XP e cobra um Office 2013? A gente hoje em dia tem visto provas com editais completamente loucos. Tem um edital de Pernambuco que está cobrando Office 2003 em 2017. É uma loucura. Aqui, eu concordo que o Office tem que ser 2013. É uma versão bem popular. Entretanto, com Windows XP... Bom, senhores, qual a principal diferença do Microsoft Office para o LibreOffice? LibreOffice, que é o sucessor do BROffice. A gente não tem mais o BROffice, ele foi extinto. O LibreOffice é baseado no OpenOffice, assim como o BROffice também era. São programas irmãos. No passado caía BROffice. Agora as provas não vão mais cobrar BROffice, vão estudar LibreOffice. Eu preciso destacar isso para vocês, porque se vocês ficarem procurando questões de LibreOffice, vocês não vão encontrar. Mas se procurarem de BROffice, vão achar dezenas. Podem estudar como se fossem equivalentes. BROffice, LibreOffice, tranquilo. Agora, quais são as principais diferenças? Além dos conceitos de software, onde o LibreOffice é um software livre, a gente tem que destacar o seguinte: sempre que cair Microsoft Office, a tendência é que o atalho seja em português. Sempre que cair o LibreOffice, a tendência é que o atalho seja em inglês. Aqui já mora o perigo. Por quê? Pensa comigo. Ctrl A no Word, abrir. Ctrl A no Writer, All, selecionar tudo. Ctrl B no Word, é B de boia, salva. Ctrl B no Word é salvar. Ctrl B no Writer, bold, negrito. Então, os atalhos são completamente diferentes. A Carlos Chagas é uma banca que não valoriza ícone, não coloca janela na prova. Então, não adianta você ficar estudando interface do Word, interface do Writer, assim, botãozinho, essas coisas não têm o hábito de serem cobradas. A Carlos Chagas é uma banca muito teórica, muito conceitual. Ela pode cobrar uma especificidade do LibreOffice Writer, do Calc, que vocês não têm como imaginar. Aí é aquela questão, paciência, aquela questão que, tipo, ninguém vai acertar. Se ninguém acerta, a gente está num concurso. Se o cara cobrar o detalhe do detalhe do detalhe e ninguém acertar, aquela questão não fez diferença. Porque ninguém
Ninguém ganhou o ponto na tua frente. Agora, uma questão de atalho é uma questão trivial. Se você errar, 1000 vão passar à tua frente. Não pode dar mole. Tem que decorar os atalhos. A Carlos Chagas cobra atalhos e compara os atalhos do Word com os atalhos do Writer. A gente tem que ter essa visão. Isso daí você não pode abrir mão. O layout do Office e o layout do LibreOffice são completamente diferentes. O Office é baseado em uma faixa de opções, tem guias. O Word tem aquela parei lá decore. O que é parei lá decore? Papo de maluco. Parei lá decore. Página inicial, arquivo, revisão, exibição, inserir. Parei. Lá decore. Layout da página, design, correspondência e referência. Cara, a parte de Word é a parte que tem mais decoreba. O candidato tem que decorar guia, decorar grupo, decorar onde fica cada coisa. Não tem jeito. É decorar e fazer exercício. Decorar e fazer exercício. Então, o Word Writer, que seria comparativo do Office com o LibreOffice, o principal, não pode deixar de conhecer o quê? As diferenças de atalhos. Se errar isso daqui, vai dar um tiro no pé porque o colega vai acertar e você vai ficar para trás. Agora, quando eu penso em planilhas eletrônicas, a Carlos Chagas adora fórmulas. E as fórmulas, elas possuem o quê? Operadores, constantes, referências e funções. Operadores, vocês vão ter que conhecer as 4 categorias. Operadores matemáticos, saber que o circunflexo é a exponenciação, que o asterisco é a multiplicação, que é a barra de divisão. Gente, operadores matemáticos, operadores de comparação, operador de concatenação, que é o e-comercial, isso já tem que estar sabido. Constantes são o quê? Números. Quando a gente insere números em fórmulas, a gente chama de constantes. Referências são os endereços das células, formados pelas letras das colunas, seguidos do número da linha. E aí a gente vai ter referência absoluta, quando a célula está congelada, referência quando se usa cifrão, referência relativa, quando não tem o cifrão. Aqui, a gente pode ter um pontinho da prova. Esse papo de referência relativa, absoluta e mista cai pra caramba. Como é que é isso? É aquele papinho da fórmula contida na célula B5, ter lá C7 mais D cifrão 4 e ser copiada para a célula E8. Qual vai ser a fórmula copiada de B5 e colada em E8? O candidato tem que saber que do B para E andaram 2 colunas, que do 5 para o 8 andaram 3 linhas. E aí ele vai ter que andar com a referência L mais 2 colunas, letra, coluna, L, N, L, M, N, 7 mais 3, 10, D, E, F, e o cifrão 4 congelado porque o cifrão fixou a linha. Esse tipo de questão é um ponto previsível na parte de planilhas e é comum no Excel e no Calc. Então, a parte de planilhas é legal que quando você estiver estudando, você está matando os dois. O Excel e o Calc, eles têm sintaxes de fórmulas muito próximas, muito parecidas, ok? Existem algumas exceções, mas que não vem nem ao caso eu comentar, porque a probabilidade de cair é remota. Senhores, referência absoluta e relativa é um ponto que eu apostaria na prova. Agora, quando se pensa em funções, a Carlos Chagas também viaja. Eu acredito que todos vocês que estão aí assistindo, estão se preparando, aprenderam a funçãozinha soma, média, mínimo, máximo e C. Gente, essas funções,
fazem parte do rol da tia Cotinha. Todo mundo tem que saber. Agora, Carlos Chagas, muitas vezes ela vem com uma função teto, com uma função arred. Você tem que estender uma função conte.si. Recentemente ela cobrou uma função proc-v, que é procura vertical. Então, não dá para ficar limitado a essas funções matemáticas e estatísticas básicas, né? A gente tem que estender. Aí a melhor maneira é o quê? Fazer muitos exercícios. A função teto, por exemplo, ninguém usa a função teto, mas já caiu em algumas provas da Carlos Chagas. Então você está se preparando para esse concurso do TRE de São Paulo, tem que conhecer. Excel é um ponto certo na prova. Assim, referência relativa absoluta e mista e função, dá para botar dinheiro que vai cair. Beleza? Agora, voltando aqui para o nosso edital. Então a gente já falou, noções de informática, conceitos básicos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto. O que é isso? Word e Writer, planilhas, Excel e Calc e apresentações, PowerPoint e Impress. Galera, apresentações é o que tem menor incidência na prova. Dos três, Excel e Calc com certeza cai. Word e Writer é decoreba, vale a pena estudar. PowerPoint e Impress, se tiver muito em cima e não viu a matéria toda, abre mão. Ambiente Microsoft Office 2013 e o LibreOffice versão 4.1. Bom, provavelmente vocês têm até dificuldade de encontrar a versão 4.1 hoje, porque a gente já está na 5.2. Abstrai também, não faz tanta diferença. Pode baixar e dar uma olhada. Lembrando que não vale a pena se prender muito a ícone, a desenho. É mais importante se prender a caminho e atalho. Estudar os caminhos e os atalhos. Lembrar que no LibreOffice não existe formatar fonte, é formatar caractere. Observar o que tem dentro de cada menu no Writer. Menu arquivo. O que é isso? Não vou abrir. Salvar como, salvar tudo. E aí, continuar. Visualizar a impressão. Né? Tentar lembrar o que tem dentro de cada menu. O que tem no menu editar? Recortar, copiar, colar, desfazer, refazer, localizar e substituir. Selecionar tudo. Começar a memorizar. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologia, ferramenta aplicativa e procedimentos associados à internet, intranet e redes de computadores. Aqui é o filé mignon da matéria. Esse é sempre o assunto que cai mais, o assunto que tem o melhor custo-benefício da matéria, porque quando você estuda a parte de conceitos e tecnologias de internet, você estuda para qualquer concurso. Se vocês vierem a fazer um outro TRE ou um TRT, dificilmente vão cobrar o Windows XP de novo. Dificilmente vão cobrar o Word Writer. Pode ser que só cobrem o Word. Assim, internet, qualquer concurso vai cobrar internet. Tem informática, tem internet. É o que tem melhor custo-benefício para estudar. E também, estatisticamente, é o que tem maior quantidade de questões. Então, a parte de internet é gostosa, é bacana de estudar, é importante, é recorrente. Tem que conhecer os protocolos. Quando ele fala em tecnologias de internet, tecnologia é o quê? A maneira de fazer, a maneira de trabalhar. Então, a gente tem que conhecer o TCP/IP, que é o protocolo padrão da internet. Quem nunca ouviu falar em TCP/IP, estuda, meu filho, tá bravo. Quando pensar em TCP/IP, você já tem que começar a estudar as camadas do TCP/IP. A Carlos Chagas considera um modelo híbrido de 5 camadas, onde a gente vai ter as camadas de rede, transporte e aplicação com maior destaque nas provas. Quais são os protocolos da camada de rede? O IP,
principalmente o IP. Existem outros, ICMP, ARP, RARP, mas a gente está falando a nível de noções de informática. Então, o IP é o mais importante na camada de transporte, TCP e UDP. Na camada de aplicação, aqui, gente, é o que entra a maior parte dos protocolos, HTTP. Acredito que vocês já tenham visto no navegador a diferença entre o HTTP e o HTTPS, quando é seguro. O FTP, o POP3, quem já configurou um Outlook, um Thunderbird, já mexeu com SMTP, com IMAP 4, com Telnet, SSH. Esses são os principais protocolos. Ah, tem um que eu não conheço. Corre atrás. Para isso é a aula de dicas, para mostrar, apresentar coisas que podem cair. Então, se você não conhece, joga na Wikipédia, pesquisa, assiste uma videoaula. A parte de protocolos é muito importante. Protocolos sempre caem, vale a pena. Tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Tem que saber que a intranet vai ser o quê? Uma rede privada que faz uso da mesma tecnologia da internet. Logo, utiliza os mesmos protocolos, faz as coisas da mesma forma. E o conceito de redes de computadores? É importante saber os tipos de rede, né? Saber que existe rede local, que existe rede metropolitana, que existe rede extensa. Conhecer os principais componentes de rede, né? Que seriam um hub, um switch, um roteador, um repetidor. Conhecer os tipos de comutação que uma rede pode ter, baseado em circuito, baseado em pacote. Esse assunto de redes é bem legal. Internet Explorer. Gente, os navegadores hoje têm uma versão minimalista, poucos botões. Então, sabendo que a banca não tem a tendência de cobrar ícone, o que você precisa pegar do navegador? Conceito. Que conceito é relevante? Conceito de favorito, conceito de histórico. E agora, uma coisa que está na moda, a navegação em private, a navegação privativa, a navegação anônima. Quais são os atalhos do navegador? O que essa navegação anônima faz? Que ela não salva cookies, não salva histórico, não salva preferências, né? Não salva senhas. Agora me tira uma dúvida, o que eu consigo preservar numa navegação em private? Eu consigo preservar o download e os favoritos. É o que, se a gente fizer, vai ficar na máquina. Então, correio eletrônico. Webmail é aquele que a gente acessa através do browser, né? Através do Internet Explorer, do Google Chrome. E Mozilla Thunderbird. Gente, o Thunderbird equivale a um Outlook. É um programa de correio eletrônico. É interessante que ele cobra o Office, mas não cobra o Outlook. E embaixo ele cobra o Thunderbird. Que bom, o Thunderbird é livre, baixa o Thunderbird, toma uma surra para configurar antes da prova, porque imagina, se cair na prova vai ser pior. Instala o Thunderbird, configura teu Gmail, teu Hotmail para receber o e-mail pelo Thunderbird. Que é para você poder aprender que quando o e-mail tiver com um foguinho, uma chama de fogo, caracteriza que é um spam, que uma estrelinha amarela caracteriza aquele e-mail com um marcador, né, como um e-mail que precisa, que tem uma pendência, que tem um destaque. Conceitos de proteção e segurança. O que são esses conceitos? São conceitos que estão numa norma da ISO, que é 27001, onde ela define a segurança da informação como? Segurança da informação é basicamente a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. As propriedades de confidencialidade, integridade e disponibilidade são os pilares da segurança da informação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade, CID. Adicionalmente, outras podem aparecer na prova, como
não repúdio, autenticidade, retratabilidade, refutabilidade, legalidade, conformidade, e tem tanta coisa. Agora, o que mais cai na prova está escrito aqui, ó, são os vírus, worms e outros tipos de malware. Galera, o que vocês vão fazer? Vão baixar o melhor material para estudar esse ponto do edital, vírus. E um material gratuito. Vocês vão acessar em www.cartilha.cert.br. Acessem esse link e façam um download de um livro. O livro tem umas 120 páginas, mas é perfeito. Cheio de ilustrações, uma linguagem fácil. Esse material foi criado pelo Comitê Gestor de Internet Brasileira. E ele está disponível 0800 para que vocês possam estudar. É um material de referência usado pelas bancas. Vocês têm que ler a diferença de um vírus para um worm e para os outros tipos de malware. Aqui na cartilha, eles tipificam 7 categorias de malware, que são vírus, worm, bot, cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit. Vocês vão ter que estudar a diferença. Por que ele é um cavalo de Troia e não um vírus? Vocês vão ter que aprender. A página 31 dessa cartilha é muito importante. Imprimam a tabela que aparece com resumo na página 31 da cartilha. Ela vai destacar para vocês que um cavalo de Troia não se replica. Que o vírus, o worm e o bot podem se replicar, mas de forma diferente. Que o vírus precisa do contato, precisa ser aberto. Enquanto o worm e o bot podem explorar vulnerabilidades, podem se replicar de maneira autônoma, independente. Isso também é muito legal, gente. Tem que dar uma lida, um assunto fácil, agradável e importante para os dias de hoje. Aproveitem e leiam também sobre o que vai pegar no celular de vocês. Vocês sabem o que é? É o ransomware. Depois, joga no Google o que é um ransomware. Cara, é um modismo agora. E também é outra parada que vai aparecer em prova. A ideia do ransomware é cobrar resgate para que você acesse os dados do seu computador ou os dados do seu celular. Hoje em dia, o nosso smartphone é um computador. As pessoas o tempo inteiro ficam baixando arquivos no celular. E aí ficam mais vulneráveis a esse tipo de pragas virtuais. Amanhã ou depois, você ou alguém conhecido vai ter o celular vítima de um ransomware. O que vai acontecer? Tu vai querer mexer no celular, ele vai pedir uma senha, um código. E aí, você não vai ter a senha, não vai ter o código, vai ficar nervoso. E ele ensina o que você tem que fazer para pagar ao sequestrador para ele te liberar a senha. Aí, você provavelmente vai aprender a usar um Bitcoin, que é uma moeda virtual. Dinheiro. E aí você vai pagar o sequestrador para poder acessar novamente o conteúdo do seu celular. Esse é um assunto também bastante propenso a aparecer na prova. Hoje, na área de segurança da informação, a nossa preocupação é muito grande com esse tipo de ataque. E, além do Bitcoin, hoje em dia tem um Darkcoin, que é muito comum na Deep Web. É outro assunto que a gente vai podendo estender. Bom, para a gente fechar esse edital, gente, e fechar a parte de dicas, quando o examinador coloca conceitos e organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, eu fico triste quando ele coloca isso no final, porque ele deveria colocar isso junto do Windows XP e do Windows 7. Nessa partezinha aqui, conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas. É tudo aquilo que a gente estava falando no Windows. Cliquei, arrastei um arquivo. Diferente faz o quê? Copia, mesmo disco, move, caracteres inválidos, F2 renomear, lixeira. Está tudo associado ao quê? Aos sistemas operacionais. Galera, então, nessa dica de hoje, a gente bateu os principais pontos dos itens do edital. E nada do que eu falei pode ser grego para vocês, gente. A minha dica é: estudem,
Peguem esses assuntos que a gente comentou, que a gente destacou, priorizem eles, tentem dirimir as dúvidas sobre as palavras que a gente colocou no quadro, sobre os tópicos que a gente colocou no quadro, né? Utilizem sites confiáveis, materiais confiáveis e boa sorte aí na prova. Só para me despedir, gente, eu não posso deixar de fazer uma propaganda. Eu sou autor do livro Informática para Concursos, que está na 4ª edição da editora Ímpetus, e que é um livro muito legal para os concursos de tribunais em geral, ok? Aborda grande parte desse conteúdo, só não pega o LibreOffice, gente, porque hoje em dia não dá para escrever um programa, escrever acerca de um programa, que vocês veem, o edital cobra o LibreOffice 4.1, mas hoje, se você quiser baixar, só consegue pegar o 5.2. O dinamismo do software livre dificulta a documentação do mesmo, né? É difícil fazer um livro e manter o livro atualizado quando se pensa em software livre. Mas os demais pontos do edital estão disponíveis aí no meu livro da editora Ímpetus. Um abraço para todos. Qualquer coisa, contem comigo aí. Me procurem em Facebook, redes sociais aí, que a gente vai tentando ajudar. Valeu!